Fala galera, profissionais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, estudantes, cidadãos de Brasília, Distrito Federal e entorno. Este é o podcast do CREFIT 11. CREFIT 11 vai lá e fala. O podcast que chega para cutucar, provocar e, claro, fortalecer as nossas profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Por aqui a gente troca ideias relevantes, polêmicas ou não, sobre fisioterapia e terapia ocupacional que precisam estar em pauta. Então, vamos falar sobre o que realmente importa. Eu sou o Messias Rodrigues, atual presidente do CREFIT 11, nas horas vagas também empreendedor, e estou aqui com a minha conselheira amiga Nara, Oi, também gente. é empreendedora, né, e fisioterapeuta. É isso aí. E estamos aqui com as nossas convidadas, Fernanda Alcântara, terapeuta ocupacional, e Rafaela Souza, fisioterapeuta, para discutir aí um tema interessante, né, falar sobre marketing e exercício profissional, né, os limites, né, da ética profissional dentro desse contexto. Sem infringir o código de ética, infringir o código de ética, de preferência, né? De preferência. Bom, então vamos deixar que elas mesmas se apresentem, né? Vamos conhecer, por favor. Fernanda, pode começar se apresentando. Eu sou Fernanda Alcântara, sou terapeuta ocupacional e fiz uma pós-graduação em reabilitação do membro superior e terapia da mão e empreendedora. Bacana, servidora pública também. Servidora pública também, verdade. Trabalha aí nesse nicho, né, de reabilitação. Trabalho na parte, trabalho no SUS, na área de reabilitação física. Bacana. Rafa? Eu sou a Rafaela Souza, sou fisioterapeuta, formada pela UNB, tenho pós-graduação em terapia intensiva e sou analista de marketing aí já tem 3, 4 anos exercendo nessa área de marketing. Bacana. Então é uma profissional duplamente qualificada, né? Eu acho uma vantagem, né? Uma pessoa, imagina, ter o privilégio de ser fisioterapeuta e atuar na área de marketing, né? Então, é bem interessante isso. Porque hoje isso é um conteúdo essencial. A gente não está vendo isso ainda na formação de base, né? Mas a gente está vendo isso na realidade, no mercado, né? O quanto é importante, né, o marketing, né, a publicidade, as redes sociais, enfim, para vender serviços, né? Vender serviços, demonstrar ali a tua qualificação, enfim, o teu perfil, né? Que isso conta muito também para vender os seus serviços, porque afinal a gente também vende serviços, né? Sim. E é uma tendência de mercado cada vez mais, né? Estar na rede social, estar trabalhando com o marketing, trabalhando o seu nome, isso hoje é parte essencial do nosso trabalho. Exato. E não só nesse contexto de vender da iniciativa privada, mas você também tem que desenvolver o seu marketing para atender o seu paciente lá no SUS, né? De também, alguma forma. Seu paciente do SUS também precisa botar fé em você, digamos Com assim, né? Precisa certeza. acreditar no que você está fazendo, está prestando de serviço para melhorar a vida dele. Então, acho que isso também envolve o marketing, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes, pessoal, que as nossas resoluções do COFIT, elas trazem muito focado a questão da publicidade, né? Do que pode, do que não pode. E publicidade ele é um dos pontos que envolve o marketing, né? Mas o marketing envolve um pouco mais de coisa. Aí eu vou deixar para os especialistas falarem de marketing aí, porque eu sou um neófito nessa área. Vamos lá. Tudo bem. O que é marketing, Nara? O que é marketing? O que é isso, Poxa, gente? você falou que ia perguntar isso para os especialistas. Você Joga pode... essa bomba no meu colo. Você é especialista também. Eu acho, né? Não sei, mas eu acho que marketing está muito relacionado a como você se posiciona, né? Como você se mostra, né? E aí existem vários canais onde você pode se mostrar. Bom, eu imagino que deva ser isso, né? E complementando a fala da Fernanda, às vezes, o que eu percebo é que a população, os pacientes, os clientes, eles vão lá nas redes sociais não para, de repente, contratar o seu serviço, né? Dificilmente você vai receber um cliente na sua empresa que ele vai falar assim, onde você viu? Eu vi no Instagram a clínica. Não, mas ele vai lá nas redes sociais para confirmar o que indicaram para ele. É como se fosse uma validação, como se fosse né? uma validação, exatamente. E se ali a sua rede social está bem feita, eu costumo dizer que é muito a nossa casa, né? Se a sua casa está arrumada, se a sua casa mostra quem você é, e isso gera conexão com o paciente, se você passa o seu posicionamento, ele entende que ali é o lugar dele, né? Com certeza. Então, isso exatamente. faz toda a diferença. Eu acho que isso não tem mais como a gente fugir, né? Não. Em qualquer área hoje. Tem uma pergunta que eu coloquei aqui, e vou fazer ela para a Rafa. É possível abrir mão do marketing hoje e sobreviver no mercado, Rafaela? Não.
Eu tenho esse olhar mais assim, falam muito de Instagram, né? Eu tenho um olhar mais generalista. Então, quando falo de marketing comigo, eu já penso no antes, no durante e no depois. Então, eu estou muito envolvida na jornada do paciente como um todo. A publicidade, ela engloba vários meios. Um dos meios é o Instagram, que é o que está mais visado hoje, mas é o que menos converte em dinheiro. Ali você está mais para traduzir a sua marca e a sua pessoa para o paciente. A gente tem que entender que o paciente ele é leigo. Então, como que eu vou me comunicar com esse paciente de uma forma mais simples? E o Instagram ele serve para isso. Mas, assim, não tem como eu fortalecer a minha marca hoje em dia ou a minha pessoa sem me posicionar no marketing. Isso depende muito de qual meio você vai se posicionar. Hoje em dia, além do Instagram, falam muito do TikTok. Só que aí o TikTok já é uma rede um pouquinho diferente. Ela também não converte, mas você pode ali monetizar através da plataforma. Por isso que o pessoal está procurando muito a questão do TikTok também. Isso é um tanto quanto delicado, né? Exatamente. É preocupante. A gente vê muita coisa, digamos assim, inadequada nessas plataformas, né? Mas interessante que ela colocou, porque é isso, né? Como eu tinha mencionado no início, a gente não está falando só de publicidade em redes, né? Eu acho que marketing, não sei, me corrija se eu estiver errado, né? Hoje em dia, conta muito também o network, né? Que você faz, né? Com outros profissionais que vão potencialmente indicar os teus serviços, ou a própria forma como você entrega o valor do teu serviço para aquele paciente faz com que ele indique você para outra pessoa. Como você consegue mostrar esse valor, né? Num mercado tão competitivo como o nosso, né? Eu não vou falar a minha idade, mas tenho alguns anos de formada, então eu percebo assim, a diferença do mercado, né? Como existem outras clínicas, novas clínicas e muitas clínicas no Distrito Federal. E isso acaba sendo uma faca de dois gumes, né? Porque amplia o mercado, mas até que ponto todos esses profissionais estão capacitados para atender o paciente? E a gente vê muitos marqueteiros, que muitas vezes nem profissionais são ainda, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante para a gente falar, que é a questão dos estudantes que não se formaram ainda. Então, para você que está ouvindo a gente, enquanto paciente, população, procure saber, quando você for atendido, se o profissional que está te atendendo, que está vendendo o serviço, é realmente um fisioterapeuta formado, que tem uma especialização. E porque com essa democratização, digamos assim, do marketing, através das redes sociais, do TikTok, do Instagram, entre outros, isso está mais difícil de controlar. Então, acho que o maior controlador dessa situação é o próprio paciente, de se informar por quem que ele está sendo atendido. Exato. E assim, aproveitando o gancho, população, como é que você sabe que o cara é profissional ou não, né? No Brasil, não é só estudar, né? Ainda mais hoje com EAD, não é só fazer a faculdade. Ele tem que ter registro no conselho, né? Então, assim, a lei brasileira obriga, né, que aquele que se gradua em terapia ocupacional, aquele que se gradua em fisioterapia, tem que ter um registro no conselho para ele se dizer profissional. Caso contrário, ele não é nem profissional, ele é bacharel em, né? Tá certo, pessoal? Então, é isso. E vocês, gente, como que vocês utilizam marketing? Vamos falar um pouco de vocês aí para a gente entender casos concretos, né? Como que vocês utilizam marketing para o negócio de vocês, para alavancar o negócio de vocês? Como que é a experiência? Perguntar para a Fernanda, falar um pouco sobre construção de marca pessoal, né? Então, a gente entra no seu Instagram, nas suas redes, a gente percebe muito a sua presença, né? Então, a sua presença, ela acaba sendo uma fotografia da sua empresa, né? Sim. Então, assim, eu acredito que você tenha construído uma marca pessoal e eu queria que você falasse sobre isso, como construir isso, transmitir confiança, credibilidade, que é algo que eu admiro em você e que você passa bastante. Obrigada. Eu estava conversando com a Rafa antes de entrar, que eu construí tudo isso ainda no analógico, né, gente? Não vou dizer também a minha idade para não me entregar. Não vamos entrar nesse detalhe. Mas fala aí quantos anos de experiência você tem, só para a gente ter uma ideia. São 22 anos de formada e há 22 anos atrás o marketing, não se falava de marketing, né?
A gente fazia tudo isso, a construção do nosso nome era no analógico mesmo. Era no boca a boca, era no resultado. Na lista amarela. Né? Nas páginas amarelas. Era no resultado que você entregava, era no seu posicionamento. Então, eu sempre tive isso muito desde que eu saí da faculdade, né? Que eu tinha um nome a zelar. Isso vem muito de cultura também, né? Meu pai sempre me ensinou isso. Você tem um nome a zelar. Então, eu sempre cuidei disso. E isso foi uma coisa que eu trouxe para essa tendência quando eu descobri, foi em 2015, que eu entendi que não dava mais para fugir desse mercado. Que uma empresa para crescer, um nome para crescer, ele precisa acompanhar o que as pessoas querem, o que o mercado exige. Então, eu comecei a trabalhar muito o meu nome, né? Então, a partir daí, eu fui para a rede social, começando devagarzinho ali. E hoje eu tenho uma responsabilidade enorme mesmo com o meu nome, porque eu acho que é um conjunto de coisas. É você trabalhar o seu nome, mas trabalhar a entrega proporcional ao que você vende ali no Instagram. Porque é o que você falou, às vezes a gente tem muito marketing, mas quando pouca chega entrega. E pouca entrega. Então, tudo tem que estar muito alinhado. O seu propósito, a sua cultura, a ética profissional, né? Por isso que eu falo que o Crefito hoje, principalmente de 2 gestões para cá, ele vem ajudando muito a gente nisso. Eu não faço nada hoje sem ligar, sem perguntar, ligo para fiscalização. A gente pode fazer isso porque a gente ainda não conhece toda a nossa legislação. Então, é importante que a gente esteja atento a isso para não ferir nenhum código de ética. E amparado, né? E estar amparado. Muito importante, estar amparado pelo conselho. Então, você que tem dúvida, o conselho está super disponível a tirar essas dúvidas e orientar, né, Messias? É isso mesmo. E todas as vezes que eu procurei o Crefito, eu tive essa ajuda. Né? Então, assim, foi me encaminhado a resolução do que eu podia, do que eu não podia. E isso eu acho que é fantástico e é uma porta aberta realmente que a gente tem. Então, esse cuidado eu tenho sempre de não ferir nenhum código de ética. E a gente erra também. Né? E é errar e voltar e amparar ali no que a gente tem de resolução e continuar trabalhando o seu nome. Eu gosto muito da minha imagem porque eu ainda atendo, eu não sou só uma empreendedora, né? Então, eu ainda atendo, eu tenho uma agenda ainda, então eu continuo trabalhando muito forte o meu nome e a partir do ecossistema que eu criei, eu tenho as clínicas, né? E uma equipe muito bem formada, que toda a minha equipe é formada por mim. Então, eu acabei de fazer essa construção, então acaba que eu me tornei a base de todo esse ecossistema, né? Exatamente, então, muito bem. Em síntese, não é só uma coisa ou outra, é tudo junto e articulado. É um conjunto e misturado. É o marketing, a técnica, a ética. A ética, tudo junto. E a entrega, né, de algo. E manter o que está falando acontecer na prática, a né? verdade, né? Porque eu acho que acaba que você gera uma reputação, né? E aí qualquer coisinha pode acabar com isso, né? Antigamente era na televisão, hoje, né? Antigamente era na televisão e hoje é muito mais fácil, porque roda muito mais rápido, gira muito mais rápido, chega muito mais rápido. E é aquela história que a gente sabe, né? Notícia ruim chega rápido. A gente leva muito tempo para construir um nome e muito pouco tempo para destruí-lo. Exatamente. Né? Com a rede social hoje é muito isso. Então, eu tenho muito esse cuidado né, na rede social também. E é isso, eu acho que quando você tem valores muito bem definidos, né, que você constrói isso baseado numa ética profissional, eu acho que isso vai se tornando meio que parte do seu trabalho. E se torna gostoso. Bacana. Eu acho que o vilão das reclamações, né, falando de rede social, não é nem o Instagram, porque o Instagram o pessoal só posta coisas positivas, né? Mas, galera, dá uma olhadinha no Google, porque o Google é também considerado uma rede social, é Sim. bem importante para o marketing. E, assim, quando o paciente ou cliente reclama, ele vai para o Google. Exatamente. Então, assim, aproveitando a sua fala, Rafa, então a gente tem aqui uma profissional que construiu a sua reputação, a sua imagem, né? Desde 2015, 15, né, que você falou? Eu então, comecei 10 anos começou. No marketing em 2015. Construindo há 10 anos. E a gente tem uma profissional, fisioterapeuta, que não está nessa linha de frente, mas está construindo por trás, tecnicamente, o que você está falando. Então, quais são as melhores práticas, né, Rafaela, do marketing digital para a área de saúde, né? Aqui a gente está falando de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, mas para a área de saúde, de uma forma geral. Práticas ou recursos. Eu vou até simplificar a pergunta da Nara. Assim, hoje o cara quer entrar no marketing, digamos assim, enquanto profissional, né? Como que ele tem que construir isso? Ele tem que ferramentas ele precisa aprimorar? É o Instagram, é o Google, é o tráfego, é a imagem pessoal dele, enfim. Fala aí um pouquinho. Como é que você construiu a sua trajetória no marketing?
Na prática, na prática total. Eu acho que não difere muito da Fernanda, só que eu tenho um diferencial que eu cresci. Eu sou millennial, né? Então eu já cresci sem as páginas amarelas. Quando eu estava ingressando, a página amarela já estava saindo. Então eu tenho toda essa facilidade com tecnologia. Para pessoa entrar nesse mundo de marketing, eu acho que não precisa muito hoje em dia. Tem várias inteligências artificiais que podem ajudar a estudar sobre. Mas como qualquer outra área, como fisioterapia, terapia ocupacional, tem que ter estudo. Não vai entrar lá de cara, porque na primeira porta na cara, no primeiro impedimento, a pessoa vai desistir. E não é bem assim, tem que ter muito estudo por trás. Estava conversando com a Fernanda antes da gente começar aqui, e ela estava contando a trajetória onde ela sentou e estudou para poder ver como que viralizava um Reels. Aí tá, mas viralizou um Reels, o que eu faço agora? Então tem que realmente estudar o antes, o durante e o depois. É o conjunto, vai andar tudo junto. Eu não fico ali na linha de frente, então não me importo muito com minha aparência, né? Eu vim aqui mais despojada e tal. Mas a Fernanda já veio mais elegante, porque ela vai estar ali à frente do Instagram dela, então ela já cuida da imagem pessoal dela, junto com os estudos que ela teve. Eu já sou mais a parte estratégica, não preciso me preocupar com isso. Porém, se eu fosse à frente, eu teria todo esse cuidado, né? Como que eu vou me portar, com que roupa eu vou, porque é muito diferente, a gente não pode, né, chegar numa rede social e cobrar, mas falando de valor, se eu chego numa rede social e me porto de calça jeans, camiseta, e tem um outro profissional que se porta com a roupa mais social, eu vou pagar mais dinheiro para quem? Falando de preço mesmo. Então, tem todo um cuidado de marketing. Eu já estou em clínica, então, ao invés de ter essa preocupação com a minha parte visual, eu tenho com todos os fisioterapeutas. Aí já mudou o olhar, tá? É uma clínica, tem que estar como? De jaleco, cabelo amarrado. Então, depende muito do cenário do marketing que eu vou atuar, de como vai ser. Nessa parte do contexto ético, a minha preocupação o paciente assinou o termo de imagem. Se o CREFITO vier por denúncia ou só por fiscalização, eu tenho como me defender da forma que eu utilizei a imagem desse paciente, e o fluxo é muito alto de pacientes por dia na clínica que eu trabalho. Então tem que ter todo um cuidado, sabe, para resguardar esse paciente e também a clínica, de uma forma geral. Isso que você trouxe é legal, essa coisa do termo de imagem, né? Isso é algo que as resoluções do COFIT têm trazido, né? Até o Código de Ética, gente, era de 2013, tá? Então, a gente já falou em outras oportunidades que ele já está um pouco defasado, né? Em 2021, o COFIT atualizou as normas sobre publicidade, né? Então, assim, hoje em dia você pode publicar foto de paciente, desde que é autorizado. Você pode publicar áudio, vídeo, depoimento, desde que é autorizado, né? Então, assim, esse resguardo é importante. Então, muitas empresas, muitas clínicas, ou às vezes nos pedem orientação, a gente já recomenda que isso já esteja, quando você vai contratualizar com o paciente, né? Se é no universo privado, um contrato direto com o paciente, que já esteja uma cláusula do próprio contrato, ou na clínica que trabalha com convênio também, da mesma forma, porque aí você já, né, ali o paciente entrou para você atender, para você tratar, ele já sabe que você pode eventualmente fazer uma foto, publicar e tudo, né? E isso é algo que a gente também tem que levar com muita transparência para o paciente, né? Porque às vezes o termo de imagem está ali da imagem talvez da lesão do paciente e não do rosto do paciente, né? Então a gente precisa tomar e ser muito transparente com o paciente nesse documento, porque isso também pode causar problemas para a gente, né? Sim. Bom senso nunca é demais, né? Nunca é demais. Se você contratualiza com ele no início, mas aí depois você decide publicar uma foto sem antes perguntar para ele, essa daqui pode ser postada. Uma coisa que a gente faz na clínica é que quando o marketing vai fazer, ela já monta o vídeo, a gente envia para o paciente e pede autorização dele, mesmo a gente tendo escrito. Olha, fizemos esse vídeo sobre o seu caso, tudo bem para você publicar na nossa rede social? Então, a gente tem ali mais uma confirmação de que esse paciente realmente autorizou, né? Exato. Aquele Isso caso. É um detalhe muito importante para você que está aí ouvindo seguir. Sim, bem interessante sim, mesmo. Porque aí a gente fica respaldado de todas as formas. Porque muitas vezes ele pode até alegar que no contrato eu não vi.
Eu assinei e não vi Eu achei que fosse minha isso. lesão. Eu achei que fosse a minha lesão. Então, assim, deixar especificado com transparência, autoriza somente o membro, né? Autorizo somente a lesão, autorizo a minha imagem por completo, autorizo para rede social, para congresso, para estudo. Então, tudo isso também tem uma diferença, é importante a gente levar isso com transparência. Exato. Bom, então a gente já matou um dos pontos do código de ética aqui, Com já ficou bem certeza. claro para quem está em casa, né? E aí, falando, né, a gente falou um pouco sobre que hoje é impossível, né, a gente... Qualquer área, né? Qualquer área, seja da saúde, seja engenharia, qualquer coisa. É muito complicado você sobreviver sem ter uma presença nas redes sociais, né? Nem sem fazer publicidade do seu negócio. Mas vocês acreditam que a concorrência está leal hoje em relação a isso? Olha, vou dar minha opinião. O código de ética fala sobre concorrência desleal, tá, Concorrência, gente? mas o que é a concorrência desleal hoje, né? Eu vejo, Subjetivo, né? subjetivo. Porque hoje, assim como no nosso meio existem pessoas boas e ruins, existe o advogado bom e ruim, a rede social também está cheia de pessoas boas e ruins. Então, eu acho que, a partir de agora, é o paciente quem tem que fazer esse filtro. É o paciente que tem que ir atrás do profissional. Esses dias eu fui indicar um médico para uma paciente, ela falou assim, mas tem certeza que ele é bom? Porque ele tem pouco seguidor. Então, quer dizer, olha o parâmetro hoje que as pessoas estão utilizando para saber se um profissional é bom ou não, através da rede social. Então, isso é algo que a gente tem que trazer como uma maturidade para a gente, enquanto usuário, de realmente ir atrás. Né? De saber se é realmente. E no Google, eu acho o Google, eu não faço uso de nada sem ir lá no Google e olhar. Olhar é importante, porque ali mostra muito pra gente. E é importante também, porque em todos os outros setores, né? Por exemplo, eu sou apaixonada por viagem. Né? E tudo que eu vou escolher nas minhas viagens, eu olho a opinião de outras pessoas, da experiência delas. Então, a gente, enquanto saúde, também precisa ter essa ferramenta para mostrar o valor e a experiência de outros clientes, que é algo muito mais válido do que a quantidade de seguidores. Com certeza. Então, eu acho que o Google hoje é realmente uma ferramenta muito importante e a concorrência desleal ela vai existir, né? Mas eu acho que o filtro agora precisa ser realmente do usuário, do paciente, de saber, né? Aonde ele está indo se consultar, Onde quem ele se está metendo. entregando a sua saúde, né? Exatamente. Porque é a saúde dele, Exatamente. né? Eu acho que depende, é muito subjetivo realmente, assim, é muito do que a Fernanda falou, que é muito do paciente ir atrás. Só que, por exemplo, na rede que eu coordeno, tem muito essa questão, nossa, mas tem pouco seguidor. Eu olho muito a interação daqueles seguidores com a rede. Porque também não adianta ter 50 mil seguidores e ter 3 curtidas, 2 comentários. Tá, o que essa rede social vai me passar de credibilidade, sabe? Então é uma... Até porque a gente sabe hoje que tem formas de comprar seguidores, né, Rafa? Então, você falando agora mais tecnicamente. O que é importante enquanto métricas para quem tem uma empresa ou para quem quer trabalhar nessa área, não é ficar vendendo, eu vou aumentar as curtidas da sua rede social. Mas o que é a métrica que vai trazer engajamento e resultado, retorno para o fisioterapeuta? É muito subjetivo. Como a Nara falou, hoje tem forma de comprar seguidor, tem forma de comprar interação. Então, o marketing é além das redes sociais nesse caso. A concorrência pode ser desleal, mas não adianta o paciente confiar naquela página, né, na rede social, no Instagram, no TikTok, seja lá o que for, e aí chega lá e não ter um atendimento bom, não ter um atendimento adequado. Por isso que a gente tem os conselhos. Tem como pesquisar aquele profissional no conselho, tem como pesquisar aquele profissional no Google, no Reclame Aqui. Tem outras formas de pesquisar aquele profissional, se ele é bom ou não. Então, por mais que a concorrência seja desleal, o que vai bater mesmo o martelo é o atendimento. É aquele acolher do paciente ao tratamento, é fazer um marketing ali na qualidade do seu tratamento. A experiência do cliente. A experiência do cliente faz total diferença. Porque senão é um castelo de areia, né? É um castelo de areia, ele não fica. Na verdade, não Como a se gente falou. sustenta, Isso. né? Nada se sustenta sem uma boa qualidade, sem resultado.
Eu falo muito isso, assim, que a entrega tem que ser muito proporcional, né, Rafa? Com que Porque divulga. você falou sobre o castelo, é isso, a rede social é um castelo. Mas como é que tá esse castelo lá dentro, né? Exatamente. Então, Ele foi assim, fundado em que base, né? Exatamente. Exato. Eu falo que, assim, a construção sólida de um nome, né, de uma marca, ela vem a partir do que você entrega. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso nessa jornada, na experiência do paciente, que eu falo, que a gente precisa fazer com que os nossos pacientes sejam verdadeiros advogados da nossa marca. Com certeza. Né? E aproveitando E defendam isso, isso. tem uma pergunta interessante a respeito de como aproveitar as redes sociais para colher feedback e melhorar o seu serviço, você enquanto profissional, né? Eu sou da área de gestão de pessoas, então eu adoro um feedback, né? Tanto de receber como de fornecer. E eu acho que isso é muito importante, você ouvir a opinião do outro em relação ao que você está fazendo. E como usar as redes sociais e o marketing para isso? Posso falar um pouquinho da experiência enquanto empreendedora? Vai na frente. Do que a gente utiliza na clínica, né? Eu acho que escutar o nosso paciente, o nosso cliente é muito importante, né? E para isso existe várias coisas hoje, né? Não só o Google, que o paciente vai lá e automaticamente já sempre é um elogio. É muito difícil o paciente ir ali e fazer uma reclamação. E eu brinco com o pessoal da equipe, eles falam assim, nossa, a gente só tem elogio. Eu falo, elogio não faz a gente crescer. Então, a gente tem um Google Forms que a gente envia individualmente para o paciente anônimo, pedindo para que ele avalie a clínica, o terapeuta, né? Então, a partir dali, a gente colhe tudo que a gente precisa para a gente melhorar cada vez mais. Né? Esses dias a gente recebeu até um feedback bem bacana de uma paciente, ela falando assim, poxa, vocês podiam falar para a gente quando vai aparecer o nosso caso, que a gente fica curioso para saber quando que a gente vai aparecer. Uma coisa que a gente falou assim, poxa, eles esperam isso. Então, a gente viu que essa interação deles na rede é legal. Super né? legal. Então, assim, aí a gente já montou um cronograma para poder, né, dar esse feedback, avisá-lo, né, quando será, passar o vídeo. Foi aí que surgiu essa ideia de enviar o vídeo para o paciente. Ah, legal. Então, Tá vendo? Uma coisa vai puxando que a gente outra. vai escutando, né? Então, a gente vai pegando essas coisas e trazendo para melhorar cada vez mais a nossa rede social ali, o nosso marketing, né? E acaba que isso é um marketing interno, né, Rafa? O paciente está ali para facilitar a nossa vida. Se você para escutar ele, ele vai te dar todo o caminho. Ó, tem que melhorar isso, melhorar aquilo, é só seguir ou não. Vai de cada pessoa. Então, o marketing ele está muito aliado ali com o comercial, com o setor de qualidade. É um setor muito unificado. Tem que ter mais de um meio de ouvidoria, então Forms, Google, Reclame Aqui, ter espalhado na sua clínica, dê acesso para esse paciente te avaliar, dê acesso para ele se sentir escutado, ouvido. Quanto mais queixas você junta, você acaba fazendo ali um mapa de calor daquelas reclamações. O que está sendo mais reclamado, o que está sendo mais elogiado. Opa, aqui é um ponto de atenção, aqui não é. Essa estrutura está legal, não envolve só o atendimento, mas várias áreas daquela sua clínica, do seu ambiente. Se é acolhedor, se tem música legal ou não, tudo isso envolve a experiência do cliente. E ele continua sendo a nossa principal fonte de boca a boca, né? Não adianta ter um marketing tão legal e ele não voltar, ele não indicar. Indicação de paciente para paciente continua sendo o carro-chefe, mesmo com tanta tecnologia hoje em dia. Então, quanto mais ele se sente acolhido, quanto mais ele se sente importante no processo, mais ele vai falar de forma clara e para ajudar. E mais ele vai indicar. Com né? certeza, com certeza. E eu queria só transpor, gente, a fazer um adendo aqui, porque a gente está falando aqui no contexto de empresa, de clínica, etc. Mas assim, eu acho que quem é esperto pega no ar, né, que esse tipo de estratégia, né, de feedback, enfim, isso funciona em qualquer contexto, né? Seja quem presta serviço público, seja quem trabalha com atendimento domiciliar. Tem muita gente que vende o próprio serviço na rede social, mas para atendimento domiciliar. Para quem dá aula. Para quem dá aula, enfim. Como no é bom SUS, você... eu faço muito isso com os meus contextos, pacientes. né? Eu pergunto muito para eles, quando eles recebem alta, né, se eles gostaram do atendimento, se supriu, né, a expectativa dele, porque isso é importante para mim também, porque é o meu nome, né, e não é porque eu tenho uma clínica ou eu trabalho no SUS, é o meu nome de qualquer forma. Exatamente. Então, o intraempreendedorismo, que é aquele que eu falo que eu sou mais empreendedora no SUS, às vezes, do que até na clínica, porque ali eu faço o meu nome, né, ali eu dou um resultado.
E eu ali fico... você tem que ir lá e criatividade. fazer E criatividade, fazer, porque o que deve faltar... exatamente. Falta de tudo, mas ali, ao mesmo tempo, o que não pode faltar é que é um marketing que nunca vai errar. É o acolhimento, a escuta ativa, é você olhar para aquele paciente que está necessitando tanto do cuidado e entregar o que ele realmente precisa. Marketing melhor do que esse, realmente, para mim, ainda não existe. Falando de pessoa, atendimento, por exemplo, a domicílio, a gente tem que escutar muito a necessidade daquele paciente. Não só dentro da nossa área, o que é muito importante, mas entre o contexto multidisciplinar. Então, será que eu consigo atender esse paciente até qual ponto? O que ele precisa agora? Então, sentar com aquele paciente, não tem como mudar o ambiente dele, mas eu posso trazer algum outro instrumento para tornar esse atendimento mais fácil, melhor. Esse paciente não está tendo engajamento. Entra também uma criatividade ali. O que eu posso transformar para fazer aquele paciente engajar com o tratamento? Se interessar nisso, se interessar. Né? O que chama atenção? Então, teve até o caso de uma paciente que ela gosta muito de música e ela não gostava de atividade, mas a gente descobriu um local que tinha música, levou ela começou a interagir, entrou naquele ambiente ali de socialização, de novo. Então, é pensar no que aquele paciente precisa naquele momento, né? No contexto, assim, adaptar a sua rotina, seja atendimento domiciliar, clínica, seja onde for. Gente, agora eu vou fazer uma provocação aqui. Cutuca aí, Messias, que esse cutucar, negócio tá muito leve. Eu falei lá no início que aqui tá para cutucar também, né? Mas vamos aqui fazer uma pergunta. Até combinei com a Nara, falei, Nara, vamos fazer tal coisa lá, vamos ver se fica bom, né? Ainda bem que você lembrou que minha memória já não é a mesma. Medo, Rafa. Bom, veja só, você tá lá, você tem um paciente, falando aí da questão da concorrência, do marketing, enfim, né? Você tem lá um potencial paciente que chega para você, né? Ele tá pesquisando, né? Serviço, preço e tal. E aí ele chega para você e fala, olha, vou fazer serviço com você não, vou fazer com fulano de tal, que ele cobra X% a menos. O que você faz? Mostra o meu valor. Isso são estratégias, né, que a gente utiliza. Eu costumo dizer que excelência não tem concorrência. Então, eu não brigo por preço, porque eu acho que quando você tem valor, o preço cai no chão. Isso é algo que eu falo muito para a equipe da clínica, né? Ainda mais a gente que tem muito atendimento só particular. Então, a gente tem que mostrar realmente o diferencial. E isso é muito importante. E esse diferencial envolve tudo que a gente falou aqui até agora. Tudo, absolutamente tudo. Da sua rede social, da sua imagem pessoal, da forma com que você atende seu paciente. Então, brigar por preço, eu não brigo. Eu só falo assim, olha, o senhor fique à vontade para fazer onde quiser. Mas o nosso trabalho aqui é realizado assim, 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 assim. E aí é uma decisão do paciente. Já aconteceu, não já? Muito, acontece praticamente todos os dias, né? Todos os dias. E é muito engraçado, porque a gente tem duas empresas com nomes diferentes. Então, eles ligam em uma, ligam na outra e depois ligam e falam assim, eu encontrei, e é o mesmo valor. Eu encontrei mais barato na outra clínica. A gente, qual clínica? Na clínica tal. A gente olha, desculpa, mas é o mesmo grupo. Então, aí ele, então... Coitado, fica sem graça até, né? Fica sem graça, mas assim, a gente sempre explica também tudo isso para o paciente, porque é isso, eu falo que os valores bem definidos de uma empresa, que é a ética, a transparência, fica fácil você tomar certas decisões, né? Então, a gente é muito transparente com o paciente. Qual é o nosso diferencial? Nosso diferencial é esse, esse e esse, né? Então, a gente entrega o valor para ele e aí é uma decisão dele, né? O paciente que vem por preço, ele vai por preço. Então, a gente entrega muita qualidade e o valor é proporcional àquilo que a gente entrega, né? Então, eu acho que é aí que entra a concorrência desleal, mas não para a gente, para o paciente. Porque muitas vezes aquela clínica que está barateando muito o seu preço não tem um valor alto. Então, meio que as duas coisas andam juntas. A gente tem que começar a usar a rede social para mostrar realmente esse valor e deixar o paciente à vontade para experimentar outro serviço da concorrência e, caso contrário, né, se ele não gostar, se ele não quiser ficar, acolher esse paciente quando ele retomar. Pode até ser que faça desconto ou algo do tipo, mas tem algumas clínicas, alguns profissionais que o preço realmente é uma concorrência muito desleal para a gente chegar a esse nível
com o serviço que a gente oferece, com todo esse cenário que a Fernanda citou, sabe? Tem uma base ali que a gente pode chegar e não tem como. Que de certa forma hoje em dia as pessoas olham o preço, né? Sim. Não, total, né, gente? Olha Antes muito de enxergar o preço, valor, né? ela olha o preço. Mas E aí que eu acredito, voltando um pouco nesse ponto, no depoimento, entendeu? Porque uma coisa é eu estar falando, nossa, minha clínica é maravilhosa, Sim. é ótima, a qualidade aqui é muito boa. Outra coisa é eu entrar num site, eu entrar numa rede para verificar o trabalho de uma empresa a qual eu fui indicada, por exemplo, por um médico, por um amigo, e ver vários depoimentos de outros clientes. Por isso que o boca a boca é tão forte, importante. né? Porque é como a indicação quando você está precisando de alguém para trabalhar com você. Né? Uma indicação é algo muito forte, porque Tá dando nome ali. tipo assim, tá assinando embaixo, entendeu? Muitas pessoas nem gostam disso, de indicar. Então, eu acredito que isso seja muito importante. Você, antes de se tratar com algum profissional, alguma clínica, procurar saber de outras pessoas que já se trataram, né? Gente, eu fico pensando assim, num recém-formado que tá ouvindo a gente, alguém que tá assim, mais começando, né? E a pessoa fica pensando, meu Deus, é tanta coisa. Eu tenho que me desenvolver tecnicamente, eu tenho Eu não que tenho investir melhor. não atendi muita gente eu ainda, tenho não vai que- ter depoimento. Eu tenho que fazer marketing, eu tenho que de aparecer na marca. rede social, eu tenho Tem que casa, estudar. eu tenho filho, né? Como é mas- que eu faço para mas dar o- conta da vida, O né? básico Eu acho que bem tem um tempo feito. aí, né? Mas o básico bem feito, desde o início da sua carreira, Faz toda a diferença. ele já te faz diferente. Ele vai te lapidando, Ele né? vai te lapidando, né? Acho que Então, tem isso assim. também. Tem gente que pensa que a coisa é de uma hora para outra, Não, né? não é. É uma construção, né, gente? 22 anos, né? 22 anos. É um processo, né? A gente ainda tem entra muito no lugar pra chegar, mercado. Se Deus quiser. Amém. A gente entra no mercado realmente, a gente percebe isso, a gente que, enquanto empreendedor, a gente percebe que a gente contrata as pessoas muito cruas, até imaturos mesmo, né? Então, a gente precisa, tem esse papel como um empreendedor também de desenvolver pessoas. Mas sempre pensando nisso, assim, olha, a sua imagem é importante, você quer crescer o seu nome é a sua marca, né? Então, a gente precisa também lapidar esses meninos e eles entenderem isso, porque a faculdade, infelizmente, não mostra isso pra gente. A faculdade não fala sobre isso. O quanto é importante a sua imagem pessoal, o quanto é importante você entrar no mercado de trabalho, por mais que você esteja maturo, sem uma pós-graduação, mas fazer o básico bem feito, atender seu paciente com ética, com respeito, isso já faz de você diferente. Verdade. Sem dúvida. Tempo, né? A começar. gente tem. Na rede social é tudo muito rápido, mas a vida anda Também, devagar. né? A gente E tem que esse ter estudante ele pode começar na graduação mesmo, não como um profissional, claro, porque tem que ter ali já um registro, né, no conselho para poder atuar, para poder atender o paciente, mas compartilhando experiência do dia a dia de estágio, por exemplo, fazendo conteúdo para outros estudantes. Então, com isso ele vai praticar aquilo que ele vai fazer quando ele formar, só que com os pacientes dele. Então, o estudante que pensa no futuro, ele já abre ali uma rede social e começa a compartilhar a rotina dele. Eu aqui no estágio, deixando bem claro que é estudante, eu aqui no estágio, eu atendendo tal paciente. E mesmo sendo estudante no estágio, tem que ter autorização do paciente, tá, pessoal? Não pode postar o paciente assim, descabidamente. Então, pega a autorização, posta o dia a dia, posta a rotina, com isso ele já vai treinando ali, para quando formar, já ter um hábito de postar vídeo. Por exemplo, experiência, né? o negócio é começar do jeito que tá para poder criar o hábito e quando formar já ter ali um conteúdo, sabe? Aproveitando aqui que a Rafa trouxe essa questão, já vou até dar uma orientação aqui do conselho em relação a isso, né? Assim, o Código de Ética pede que a gente identifique, né? Nas publicações que a gente fizer em relação a exercício profissional, atendimento de paciente ou a própria empresa, né? Identificar ali se é autorizado, primeiro, e segundo, o nome de quem é o profissional que está ali atendendo e o número de registro dele no conselho. Óbvio que para a rede social hoje, né, como é uma coisa assim de dinâmica diária, nem toda foto vai com essa informação. Então, é interessante no perfil, né, na bio, né, identificar ali fulano de tal,
terapeuta ocupacional, Registro. fisioterapeuta, registro tal. Se for estudante de graduação. Tem gente que bota assim, fisioterapia 4/8, né? Quarto semestre de 8, alguma coisa nesse sentido. Para identificar que é estudante, né? Ah, mas que chatice do conselho, as pessoas podem pensar, né? Não, na verdade, são normas que servem para proteger, né, a sociedade, proteger os Sim. profissionais também da concorrência desleal e do exercício legal. Tem muita gente que pode se passar por profissional ou até por estudante de graduação e não ser, né? E vender ali aquela imagem, aquele serviço como se fosse, né? Então, assim, é importante ter a gente que é profissional comprometido com a ética, o estudante, né, que já está aí treinando com a ética profissional também, faça esse tipo de atitude simples, né? Para que a gente consiga aí, evitar esses prejuízos, né, em relação a exercício legal e concorrência desleal também. Tá A bom, gente falou muito aqui de um dos clientes do fisioterapeuta, né? Que é o paciente. Mas existem outros clientes, né? Do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. E um deles são os médicos, né? Que acabam que Outros são os profissionais nossos de saúde, clientes, né? né? Médicos Outros ou profissionais de saúde. Mas, assim, cliente mesmo, quem manda o paciente, Sim. normalmente, na maior parte das vezes, é o médico, né? Que solicita, que encaminha. Então, assim, como que vocês tratam essa relação com os médicos para fazer o marketing de vocês? O marketing da empresa onde você trabalha, o seu marketing da sua empresa? Quer falar? A gente trata com muito carinho, né? Muita aproximação, muito respeito. É bem complicado, porque a gente precisa da equipe multi, mas às vezes não tem uma colaboração. Então, a gente tem que ter essa aproximação realmente com o profissional, né? O médico, o terapeuta ocupacional, o enfermeiro, O educador seja físico. o educador físico. A gente tem que ter uma aproximação, um relacionamento de respeito mesmo para poder ter esse ambiente profissional. Porque a gente tem um bem em comum, que é o paciente. A gente quer tratar aquele paciente da melhor forma. A gente estabelece hoje em dia, a gente pega contato dos médicos para criar uma rotina para discutir sobre o paciente. Nada melhor do que entrar em contato com o médico. Ponto. É o Tem que feedback, criar né, no outro um ótica. relacionamento. Então, tudo que a gente tem dúvida, a gente entra em contato com o médico mesmo. Ah, mas você não é profissional? Sim, sou profissional, mas ele também. Eu não quero estragar uma cirurgia que o médico fez. Eu tenho todo o conhecimento para tratar aquele paciente tecnicamente. Mas não custa nada eu pegar um telefone e ligar para aquele médico. Tô pensando em fazer isso, isso, isso. O que o senhor acha? É até uma questão de respeito com o trabalho daquele profissional. E não deixa de ser marketing, E não né? deixa de Porque ser marketing. a gente vê hoje muitas pessoas, assim, com uma dificuldade grande de ser vulnerável, né? E de não mostrar essa Exatamente. vulnerabilidade de procurar mesmo, de conversar. E quantas situações a gente eu mesmo já presenciei do fisioterapeuta falar, ou, né, fisioterapeuta no meu caso, falar para o paciente, não, isso não pode fazer, isso o seu médico falou, mas eu não vou fazer. Uma coisa totalmente desnecessária. Desnecessária. Entende? Que acaba fazendo o quê? Prejudicando a sua imagem profissional, né? Porque não é legal, né? A gente falar de uma pessoa que não está na nossa frente e principalmente com um cliente que foi indicado para você e que a gente vê demais acontecer. O ambiente da saúde, ainda mais quando a gente lida com pessoas, é um ambiente que não cabe arrogância. Então, a gente tem que se colocar no lugar daquele paciente. Como que eu vou estreitar o tratamento dele de uma forma com qualidade? É comunicando. É comunicando com outros profissionais. É na equipe multi. Eu falo muito que essa relação ela é um tripé, né, gente? E não tem como falhar. É terapeuta, paciente e o médico. Se um dos três falhar, vai dar errado. Então, esse tripé ele tem que ser uma base muito sólida. Então, existe uma confiança do médico que te encaminha, do paciente em você, porque o paciente vem confiando na indicação médica. E então você tem que ter a sua responsabilidade enquanto profissional de ter esse respaldo técnico-científico, de saber o que vai fazer. Mas muito além disso, é você ter um contato com o médico, por exemplo, eu mesma, se vem de um médico tal, eu sei até a sutura que ele realizou naquele tendão. Então, eu sei qual protocolo eu posso utilizar que vai me dar segurança para não perder a cirurgia. E tem médico que eu já sei que faz uma sutura diferente e que me permite uma mobilização ativa, precoce e não uma passiva. Então, assim, tudo isso você vai construindo na base de conhecer o profissional, de ter esse elo
né, com o médico que te encaminha. Eu costumo dizer que é uma parceria de Milhões. milhões. Sem dúvida. Eu recebo todos os dias, assim, o médico já sai da cirurgia, já me manda um vídeo, fala, acabei de operar, foi assim, o intraoperatório foi assim, porque o que vai determinar, eu posso saber todos os protocolos de reabilitação, os melhores, mas o que vai determinar, na verdade, é o intraoperatório. É a qualidade daquela cirurgia ali dentro, né? Então, E que isso é muito existem importante. tantas Existem variáveis, tantas né? variáveis. Então não é uma receita de bolo. Eu sempre Não vi é. isso desde a faculdade. Não é. Gente, não é uma receita Não de existe bolo. o melhor protocolo, existe a melhor comunicação terapeuta-médico. Né? Então, isso é Muito algo bem. que... Isso é importante, eu ia falar, porque muitas pessoas às vezes podem se remexer com esse tipo de afirmação, né? Mas eu acho que é o equilíbrio nessa situação, né? Não é uma questão, porque assim, às vezes tem gente que se incomoda com a ideia de você receber uma prescrição médica para a tua terapêutica, né? Então, assim, lógico que isso envolve a questão da autonomia profissional, enfim, se o médico recomendou tal coisa, você discordou dele, existem formas respeitosas de discordar. Né? Eu acho que o Exatamente. Nada respeito... como um diálogo, Isso, né? gente. Eu acho que o respeito, ele vale acima de qualquer coisa. Eu, particularmente, não me importo de forma nenhuma de receber um encaminhamento com prescrição. E se eu achar que aquilo ali não cabe, eu mesma vou entrar em contato com esse médico e falar, doutor, o que aconteceu, né? Será que isso Seria daqui melhor isso? não seria melhor? E assim, eu graças a Deus, eu Não sempre tem- tive portas abertas. Sempre. Porque Sempre tive portas como abertas. o Messias falou, essa questão da autonomia profissional, né? A gente percebe que as pessoas, que os profissionais, eles clamam muito por isso, né? E foi algo que foi lutado para ser Lutado, conquistado. é. Só que é aquela história, é igual reputação, entendeu? Qualquer milindre, você acaba perdendo a sua autonomia. Então, para que a gente tenha a nossa autonomia, a gente precisa provar que a gente é suficiente, né? E muitas vezes o médico está prescrevendo algo para fisioterapia simplesmente porque ele já teve muitos Muitos problemas, muitas perdas por daquele profissional que eu acabei de citar aqui, de falar que não vai fazer aquilo e fazer do jeito que quiser e acabar Exatamente. destruindo esse tripé. E ele está tentando muitas vezes, não estou aqui defendendo os médicos, tá, gente? Eu estou fazendo o papel de advogada do diabo aqui. É a questão de, muitas vezes, ele está tentando se proteger. Se proteger. Né? Eu que trabalho muito com reabilitação Então, para a gente precoce, ter a eu nossa vejo autonomia, isso. a gente precisa estudar, É. ter base, saber os protocolos, conversar com o médico, porque não vai ser uma receita Segurança, de bolo. né? Segurança. E a gente escuta muito isso. Eu trabalho com uma reabilitação muito precoce. E o médico fala, às vezes eu falo assim, doutor, por que não mandou um pouquinho antes? E às vezes ele fala assim, principalmente, isso acontece muito no SUS. Ele fala assim, o paciente se perde tanto que eu prefiro resguardar a cirurgia do que perder ele Já voltar ouvi com isso 4 muito semanas e com a cirurgia perdida. Então a gente tem que olhar sempre os dois lados, né? Sim. Ninguém é doutor de tudo, Sim. né? Então eu acho que a gente se colocar no lugar de respeito com o Qualquer médico. profissional. E a gente vai muito na defensiva sempre, né? Às vezes é só um padrão que ele adota mesmo para facilitar a vida dele. Não, a fisioterapia é essa. Se a gente liga e comunica, seria legal isso, ele, cara, tem muito médico Às vezes que a ele gente faz liga. também esse daí, gente. Não, Muitas vezes legal. porque o convênio exige que o pedido Isso, tenha padrão. número de sessões. Tipo assim, padrão, sabe aquela coisa da panela? Uma história Ter antiga? bom senso mesmo, né? E a maioria dos convênios exige mesmo, gente. A gente que trabalha Isso. também com convênio, às vezes vem só o nome, né? Escrito, às vezes, terapia ocupacional 10 sessões. E o CID. E o convênio, às vezes, pede, fala assim, mas Qual qual procedimento? o procedimento? Então, para o paciente não ter que voltar, então todo esse desgaste, muitas vezes, vem para a gente, né? Com Dessa encaminhamento forma, né? dessa forma. Ah, muito bom esse papo, né, Nara? Tá Pena maravilhoso. que o tempo é curto. Gente, queria mencionar aqui, para quem Já não acabou. sabe, né, os códigos de ética das profissões, né? Resolução 424, né, de 2013, resolução COFITO 424 de No site, 2013. Messias, a Você gente bota no encontra? Google que você acha na hora, no site do COFITO, né? Uhum. As resoluções que normatizam o exercício da profissão, enfim, é o Conselho Federal quem emite, tá, gente? O Conselho Regional não emite esse tipo de resolução, né? Ele fiscaliza, né, a aplicabilidade dessas resoluções e o registro dos profissionais, tá bom? 424 da fisioterapia, 425 da terapia ocupacional. Uma resolução mais recente que atualizou sobre as questões de divulgação, né, de publicidade, foi a resolução 532 de 2021, tá bom? Que ela traz algumas coisas importantes e que eu vou destacar alguns pontos aqui só para mais práticos, né?
considerando a prática do dia a dia da fiscalização do conselho, né? Então, assim, que a gente às vezes pega muito e precisa orientar as pessoas a adequar, né? Enfim, coisinhas que se resolvem Simples. facilmente, né? Simples, né? Então, assim, se você é profissional, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, né? Evite a utilização de expressões genéricas, né? Como terapeuta sexual, sei lá, né? Terapeuta da mão, terapeuta de cérebro. Não, você é terapeuta ocupacional, fisioterapeuta especializado, pós-graduado, especialista, né? O especialista é aquele que é titulado pelo COFITO nas áreas de especialidade reconhecidas por ele mesmo. Ou pode ser titulado, né, por algum outro tipo de sociedade, né? Sociedade Brasileira de Terapia da Mão, Sociedade de Gerontologia, enfim, né? Mas é importante especificar, né, da sua titulação, de onde é a origem dela, tá? Então, assim, se você não tiver titulação, né, você tem um curso de especialização, uma pós-graduação, você tem qualificação, etc. e tal, você utiliza, então, dessa forma. Né? Terapeuta ocupacional especializado em, pós-graduado em, MBA em, enfim, o que você quiser, tá bom? É só esse cuidado, né? Você não pode exibir honorários, né, dos seus serviços, né, na rede social, na rua, na placa, enfim, né, deixe para nas faixas, deixe para divulgar os seus honorários, as suas promoções, né, no ambiente do exercício profissional, no local da assistência mesmo, né, no caso de quem vende serviço no âmbito privado, tá? É importante, né, como eu já tinha mencionado antes, dentro das redes sociais ou nos seus relatórios, nos documentos que você assina, você está identificado, tá? Nas publicidades, identificar-se, né, enquanto profissional, o número do teu registro, do teu conselho, as empresas da mesma forma, né, as empresas também. E só também. recapitulando, o paciente observar isso, você enquanto paciente observar esse registro, esse número, né, e saber se esse profissional realmente está habilitado para esse atendimento. Isso, né, a divulgação de imagem, a gente já tinha falado aqui, né, que ela é autorizada mediante... Não prometer resultado, né? Mediante isso, né, mediante a autorização, né, prometer resultado infalível é uma coisa que, enfim, né, acho que todas as profissões têm essas orientações de evitar esse tipo de coisa, né? Prometer resultado infalível é uma coisa muito antiética, né? Assim, ninguém pode fazer isso assim sem muita segurança, né? Nem com tanta segurança. Às vezes existem coisas que acontecem no meio do caminho de um tratamento que às vezes podem comprometer isso daí, né? Então, prometer resultados infalíveis é antiético, né? Propagandas sensacionalistas, enfim, né? Basicamente, gente, então, assim, para saber mais é importante, né? Uma resolução tem aí umas 10 páginas, você gasta aí uns 20 minutos para ler o código de ética, no máximo com atenção. Você que quer divulgar a sua empresa ou quer trabalhar na área, é importante, né? É importante, se informar. Né? Todo mundo que quer exercer a profissão tem que ficar por dentro das normativas do seu conselho, minimamente, né? Para evitar cair em ciladas também, né? Porque muitas vezes a gente cai em cilada por desconhecimento, né? Nem por má fé. Sim. Né? Então, isso também faz parte do marketing, né? Então, enfim, encerrando esse papo, vamos ter que encerrar. Infelizmente estava ótimo, então. Senão fica chato também para quem assiste muito tempo, né? Vai ter que deixar sempre um gostinho, né? Porque vai que vai ter Marketing 2 em 2026. Exatamente. Né? Ninguém sabe. Então, deixar Deixa 30 segundos aí para vocês deixarem cada uma mensagem e a gente finalizar. Eu acho que no tema, assim, né? Uma mensagem para quem, profissionais, recém-formados ou não, que não entraram ainda na lógica, né? Na energia do marketing, né? O que vocês recomendam a esses profissionais como mensagem final? Vamos lá. Eu quero primeiro agradecer vocês pelo convite. E eu acho que, para quem está começando, o essencial hoje é você não desistir. É você começar pequeno, estudar, ir atrás e não fugir disso como se fosse, eu brinco que é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim e você sempre assim. Não, isso é uma habilidade treinável e quem quer pode sim estudar, ir atrás e fazer um bom marketing, crescer o seu nome através ali da rede social, seja ela qual for. Legal. Agradecer pelo convite e ter sempre em mente que o marketing ele é a comunicação de quem você é, independente se é clínica ou se é uma pessoa. Então, trabalhe no seu pessoal dentro da clínica onde você atua também, que o seu marketing vai surpreender. Se você é uma boa pessoa, um bom profissional, o seu marketing será bom também. É isso. As pessoas estão atrás de personalidade também, né? Eu costumo dizer, vocês que têm empresa e contratam, né? Acho que com certeza... Vocês também, né? A gente pensa sobretudo na questão técnica, né? Mas
para além disso, também a personalidade, né? Como que essa pessoa se comporta, como ela é, né? Então, assim, e hoje a rede social ela é uma vitrine essencial disso, né? As pessoas se identificam com pessoas, né? Exatamente. Essa pessoa me conquistou e ela presta esse serviço que me ajuda. Então, a gente tem que pensar também no desenvolvimento pessoal, senão fica vazio, né? Então, é como a gente já começou lá no início falando sobre a articulação desses vários elementos, né? Para mim, pessoalmente, ainda é um desafio, mas a gente segue tentando Segue e aprendendo, não desistindo, né, Messias? Márcio? Exatamente. É isso aí. Gente, nós que agradecemos vocês pela disponibilidade de estarmos aqui hoje, né? Para Pós-feriado. esse bate-papo. Pós-feriado hoje, mas o podcast vai no ar. Estamos aqui gravando num pós-feriado, pessoal. É isso aí, sextou. Vamos... Sextou. Agora sim. Então, a gente agradece. Muito obrigado, né, Nara? Você tem mais uma mensagem final aí também, Narinha? Não, só quero falar mesmo o bordão, que aqui não vai lá e fala. A gente acredita que falar é o primeiro passo para transformar. Até a próxima. Nos sigam nas redes sociais e escutem os nossos outros podcasts, que estão muito interessantes. Muito obrigada. Beleza, valeu, pessoal. Uma boa noite, boa tarde, bom dia, depende da hora que você estiver assistindo esse podcast. Que tenha sido proveitoso. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Gente.